Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Todos acharam? Eu quero que vocês fiquem com suas Bíblias abertas, para que nós possamos estudar um pouco a palavra, amém? Efésios 6, 10, Bíblia NVI. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Uma coisa que nós precisamos entender, que no meio dessa batalha que nós estamos vivendo, eu preciso esclarecer algo para a igreja. Jesus está voltando, nós estamos no final de tudo, todas as profecias que precisavam se cumprir, já se cumpriram. Para Jesus voltar, hoje nós não temos mais assim, se você, tem que se cumprir isso, tem que se cumprir, não, tudo que tinha que se cumprir já se cumpriu, amém? Nós temos que estar prontos. Hoje não é tempo mais de brincar, nem de ser infantil. Jesus está voltando, e o diabo sabe disso. E nós estamos numa grande guerra. E aqui está dizendo o seguinte: finalmente fortaleçam-se no Senhor, obrigado filhão, e no seu forte poder. Isso é, você nunca vai vencer essa batalha longe do Senhor. Você nunca vai ter vitória na tua vida. Quando eu digo vitória, não é comprar carro, casa, avião, nada disso. Eu falo vitória de ter uma família na presença de Deus, ter a sua vida na presença de Deus, ter a sua alma salva em Jesus Cristo. Você entende? Você precisa entender isso. Precisa entender isso. Você tem que conservar a tua alma salva em Deus. Hoje o diabo, ele quer fazer o que? Ele quer te tirar da presença de Deus. Quer ver uma coisa que o diabo quer tirar você da presença de Deus? Vou explicar uma coisa muito séria para vocês. Se você disser assim, não, mas eu não quero me prostituir, eu não quero imoralidade, eu quero viver uma vida de uma pessoa reta, decente, diabo, tudo bem, fica à vontade. Aí, pastor, isso não me salva? Não. E o que me salva? Coloca a mão aqui e diz assim: Jesus, aqui na cabeça, 24 horas, sabendo tudo sobre Ele, aprendendo tudo sobre Ele, amém? Lembra o que Jesus falou, que no final dos tempos, como seria? Lembra o que Jesus falou? No final dos tempos, quando Jesus voltasse, muitos iriam para Ele: Senhor, falei em língua, fiz isso, fiz acontecer, mas Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. O que significa? Diga comigo assim: Jesus estava falando de intimidade, Jesus estava falando de relacionamento, Jesus estava falando de relacionamento com Ele. Não basta você ser uma pessoa religiosa, não basta você ser uma pessoa bondosa, você tem que ter Jesus na cabeça, Jesus no teu coração, Jesus sendo Senhor e dono da tua vida de verdade. Graças a Deus, Tânia está indo para casa, queridos. Glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Obrigado. Estava com meu coração aflito, mas confiante. Vamos lá então. Só em Deus você vai poder vencer suas batalhas. Só com o poder do Espírito Santo e a direção dele você vai vencer suas guerras. Não adianta você, se você estiver numa guerra, não olhe pela guerra, olhe para que você primeiro esteja na presença de Deus. Olhe para que você seja cheio do Espírito Santo, porque você só vai vencer tua guerra e tua batalha se a tua mente, teu ser, todo o teu ser estiver pleno do Espírito,
Porque uma pessoa plena do Espírito, ela tem inteligência emocional, ela tem inteligência espiritual, ela entende a guerra, entende o campo de batalha, ela compreende tudo, porque o Espírito do Senhor revela tudo para ela. Mas se você vive segundo o conceito desse mundo, segundo os princípios desse mundo, você vai começar a querer enfrentar guerras espirituais, do teu jeito, do jeito que você acha. Uma vez eu estava numa guerra, numa grande batalha espiritual, muitas coisas acontecendo, e Deus aí, eu falei: Senhor, não sei mais o que fazer, parece que eu vou para lá, venho para cá, vou para lá, venho para cá, e não consigo. Ele: você já pediu minha ajuda? Aí eu falei: como assim? Eu vivo orando. Você já pediu a minha ajuda? Você já tentou enfrentar essa guerra na força do meu poder? E aí Deus começou a ministrar sobre mim. Diga assim: sensibilidade. Você tem que ter a sensibilidade e a capacidade do Espírito para entender o que significa a força e o poder do Senhor. Qual foi a arma que Jesus disse para os discípulos que eles deveriam ir e vencer demônios e guerras e batalha? Ele disse: em meu nome. Às vezes a gente ora e a gente fala assim: não, Deus vai dar vitória. Não, Deus vai dar vitória. Não, Deus vai dar vitória. Deixa eu te falar. Primeira arma de guerra que manifesta o poder de Deus é o nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus o deu um nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você está entendendo? O nome de Jesus é poderoso por toda a obra que Ele fez na cruz. Jesus venceu o inferno na cruz. E depois que Ele venceu o inferno na cruz, Ele morre. E quando Ele morre, Ele recebeu todos os nossos pecados. As consequências do pecado vieram sobre Ele. E Ele passa pela morte. Só que quando chega no mundo espiritual, a morte vai procurar o quê? O inferno vai procurar o quê? O pecado dele. Qual é o pecado que ele cometeu para poder morrer? Não cometeu. É justo e santo. Então a Bíblia diz que a morte não tem mais poder sobre ele. E ele agora vive e reina para sempre. O Espírito de vida, o Espírito Santo, vem sobre o corpo. Imagine você que o corpo de Jesus está no túmulo, a morte agarra o corpo de Jesus e segura. Amém? O que aconteceu com Jesus? O Espírito Santo vem. A morte não suporta segurar o corpo de Jesus, porque Jesus é justo, é santo, nenhum ser humano, ninguém nesse universo fez tal coisa, ninguém se assemelha a Ele. E agora Deus o Pai pega e fala para o universo inteiro: agora todo joelho se dobra ao nome dEle, principado, potestade. Você pode pegar, eu já vi pastores falando sobre batalha espiritual, e dizem assim: ó, tem demônio do tamanho de uma cidade. Deixa eu te falar, pode ter demônio do tamanho da lua, todos se dobram diante do nome de Jesus, todos se dobram e se curvam diante dele. Não há nada que não se dobre diante dele. Ao nome de Jesus tudo se dobra. Lá em Marcos capítulo 16 versículo 15 diz: e disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Sacramento. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Ele falou o tamanho do demônio?
Ele falou, ó, vocês vão expulsar um grupo de demônios do tamanho de um... Foi assim que ele falou? Diga assim, todos. Diga assim, todos. Eu gostaria de ouvir um coral, vamos lá? Diga comigo assim, todos. Isso, todos os demônios se dobram diante do nome dele. O inferno se curva diante dele, porque ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Não existe ninguém como ele. Nada é como ele. Amém, glória a Deus. Ele está dizendo aqui, falarão novas línguas, batismo, até o batismo no Espírito Santo. Você é batizado por causa do nome de Jesus. Quem não é batizado no Espírito Santo aqui ainda? Quem não é? Quem não fala em línguas ainda? Não fala, todo mundo aqui fala? Uau, a igreja está cheia de batizado, hein? Quem não fala, diga assim, eu vou falar em línguas estranhas, em nome de Jesus. Pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa venenosa e mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, efeitos de manifestações demoníacas, enfermos, doentes, e esses serão curados. Amém? Atenção! Jesus é um nome sobre todo nome. Eu quero que você coloque tua mão do lado de alguém que está do teu lado aí, coloca a mão. Diga para essa pessoa, o Senhor está te curando, o Senhor está te restaurando, o Senhor está te libertando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ô Justo, coloca a mão nessa senhora aí atrás, que ela está socada. Bota a mão sobre essa senhora e diga para ela, você está liberta, está curada, está abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo se dobra, tudo se curva em nome de Jesus. Saiba disso, você está numa guerra, diga para a tua guerra, você vai ser derrotado em nome de Jesus. Saiba disso. Sob o nome de Jesus, nós ficaríamos aqui a noite toda falando. Nós ficaríamos a noite inteira falando sobre o nome de Jesus aqui. Mas eu quero falar de uma segunda arma, que também gostaria de falar a noite toda. É a palavra de Deus. É a segunda arma poderosa, porque Jesus e a palavra são um só. Jesus é a palavra encarnada, a palavra escrita é a palavra verbalizada, é a palavra rema. Amém? Na guerra da alma, trabalha muito na guerra da alma. Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se você está num campo de batalha, a palavra de Deus vai te iluminar, a palavra de Deus vai te curar, a palavra de Deus vai te direcionar, amém? Ela nos conduz à mudança de mente. É a palavra de Deus que nos leva a uma condição de mudança de mente. Ela revela as estratégias do inimigo, porque a Bíblia é clara, o mundo jaz aonde? E o diabo, ele quer o que de você? O diabo não quer que você o adore, não quer. Ele queria muito que qualquer um adorasse, amém? Mas ele só quer que você se conforme com o mundo. Diga comigo assim: não vou me conformar com esse mundo. Bota ali Romanos 12 para mim, Romanos 12, versículo 1, 2 e 3, eu preciso esclarecer algo aqui. 12, 1, vamos lá. Portanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus que ofereçam em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Amém? Este é o culto racional. Para aí mesmo. Primeiro, diga comigo assim:
não andar em conformidade com o mundo. Eu quero falar uma coisa que vai ser talvez assim um choque para a igreja, mas é uma coisa que eu preciso que a igreja analise, pense, repense e reavalie. Amém? Eu quero que todas as irmãs e irmãos depois em casa leiam 1 Pedro capítulo 3, todo. Analise como você tem cuidado do teu corpo. O que teu corpo tem sido? É um templo guardado por Deus? Eu percebo que, eu tenho que falar, Jesus, Espírito Santo, qualquer palavra tua é uma ordem para mim. Às vezes você chega numa praia, crente, vestido de um jeito que dá medo. Olha o que está escrito no capítulo 3 de 1 Pedro. 1 Pedro, como outros textos da palavra, diz o seguinte, vamos simplificar. Ele manda você olhar no espelho e perguntar, isso agrada a Deus? Eu quero chamar você a atenção para um outro espelho. Coloca você e o Espírito Santo vai ser teu espelho. E se olha para o Espírito Santo e pergunta a ele, eu te agrado? Sinceramente, irmãos, nós estamos andando igual ao mundo, em muitos aspectos. Você chega na rua, eu não sou contra uma moça pegar e usar uma roupa decente para ir à praia, eu nem sei o que dizer, mas a exposição do corpo, tanto homem quanto mulher, analise o texto em Pedro, e analise a Bíblia, se analise como crente, e pergunte para você, eu estou sendo crente de verdade? Deixa eu te falar, você já se acostumou tanto, a gente já se acostumou tanto, de levar uma vida de qualquer jeito, de expor o corpo da gente. A gente não está andando como deveria. Nós não estamos sendo o crente que deveríamos ser. Eu quero ir para o céu, mas eu quero que vocês todos vão comigo. Eu seria um covarde, um canalha, estar nesse púlpito aqui pregando uma palavra bonita para você e não te falando a verdade. Desculpa, mas eu quero que todo mundo reflita aqui nessa igreja. Eu vou mandar mensagem para vocês todos com texto escrito. Reflitam. Há santidade em tudo que você faz? Há temor de Deus em tudo que você faz? Seja honesto, irmãos. Deixa eu te falar, você não tem que ser honesto comigo, não. Nunca diga, quando eu vier de um lugar e você estiver fazendo algo errado, nunca diga, o pastor vem ali. Você esqueceu que ele já está te vendo há muito tempo. Não olha para o lado ou para o outro, olha para cima. Honestamente, Jesus tem falado comigo, e eu tenho que levar vocês junto comigo para o céu. Não dá para viver uma vida de pecado. O diabo está enganando muitos de vocês, com vaidades humanas, vaidades dentro da carne, sabe? Você não é um corpo e um objeto, você não é objeto, você é templo do Espírito Santo. Pergunta para ele, você ainda está aqui?
Por que que no final do tempo o amor de muitos esfriaria? Por que que no final dos tempos a apostasia ia aumentar? Porque nós íamos viver longe da presença do Senhor, ainda estando dentro da igreja. Vir à igreja, irmão, está virando um ato social. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou orando. E Deus, nesse dia orando, Deus falou: tem vida aqui ainda, Paulo. Tem vida aí. Tem que ter, irmãos. Qual é a vida? Como é que surge a vida em primeiro lugar? Diga assim comigo: temor. Eu queria, sinceramente, que o Espírito do Senhor desse um banho de temor em vocês, em casa, todo mundo em casa. Eu vou pedir ele para fazer isso. Mas um banho de temor tão grande, que vocês vão se curvar e temer e tremer diante dele. Você sabe qual é a recompensa logo depois disso? Uma presença gloriosa de Deus. Porque Deus se agrada onde existe temor, Deus se agrada onde existe, sabe, reverência, honra. A palavra de Deus conduz a mudança de mente. Você tem um noivo. Diga assim: eu tenho um noivo. Fala comigo assim: eu estou noivo. Amém? Diga assim: eu tenho um noivo. Preciso saber tudo sobre ele. Preciso saber quem eu sou nele. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. A palavra de Deus, ela separa todo o teu interior, ela destrincha você, ela fala para você assim: ó, Paulo, isso aqui é coisa da tua alma, isso aqui é coisa do teu espírito, e isso aqui é coisa da tua carne. Ela te dá, a palavra de Deus te dá sabedoria, inteligência, para você compreender quando você está agindo pela alma, por emoções. Ela te dá inteligência e capacidade para você entender quando você age de forma espiritual. E ela te dá inteligência para você dizer: não, isso aqui é carne. Entende? Você vai estar vivendo situações, e se você tiver a palavra de Deus dentro de você, se você tiver o Espírito do Senhor dentro de você, Ele vai revelar para você o seguinte: ó, Paulo, isso aqui é espiritual. Paulo, isso aqui é alma, isso é coisa da tua alma, são coisas das tuas emoções. Eu já vi irmãos chegar na igreja e falar para mim: pastor, eu estou sentindo, mas estou sentindo muito forte, pastor, isso, e fala coisas. Eu falo: isso é alma, é coisas da alma. Diga assim: tudo que é da alma é falho, vai errar. Diga assim: tudo que é da carne vai te levar para o buraco. Diga assim: mas tudo que é espiritual te leva à presença de Deus. Eu posso ouvir um amém? O Espírito Santo, quando ele te
Quando ele desculpa, eu já estou pulando para o Espírito Santo, desculpa aí. Terceira arma de poder de Deus é o Espírito Santo em você. Diga, o Espírito do Senhor em mim. Ele promove libertação. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Pergunte sempre ao Espírito Santo: o que você quer para mim? O que você tem para mim? Chega sempre diante de Deus e fale com Deus assim: Deus, se curve diante de Deus, se humilhe diante de Deus. Deus, o que você quer para a minha vida? Fala comigo, se revela para mim, se mostra para mim. Eu quero ser salvo, eu quero ter uma alma salva em Jesus, eu quero ter uma vida plena em Jesus, eu quero ter uma vida completa em Jesus. Peça a Ele, busque Ele, Ele vai se revelar a você, se achar em você sinceridade. Ele quer que você seja sincero. Deixa eu te falar, Deus ama a sua vida, mas Ele não gosta da sua hipocrisia. Diga assim: Deus me ama, mas não gosta quando eu sou hipócrita. O que é hipocrisia? Você falar para Deus tudo bonitinho, para ficar bonitinho na fita. Eu quero que você diga assim: eu não tenho que ficar bonito com Deus, eu tenho que ser sincero com Deus. No outro dia, queridos, eu vivi uma situação, eu preciso até confessar isso como pecado. Já estou pedindo perdão, a igreja vai me perdoar. No outro dia um cara aprontou para mim na rua, me deu vontade de acabar com a raça dele. Irmãos, eu era bom de briga. Como eu era bom de briga? Que vontade de sair atropelar aquele sujeito. Cheguei em casa, entrei, fui para o meu quarto, fechei a porta, bati a porta e falei: Deus, eu estou muito apurrinhado. Mas eu não quero isso para a minha vida. Eu quero o Senhor, eu quero o Espírito Santo na minha vida. E na mesma hora, a unção desceu e a graça, e meu coração ficou livre. Por quê? Porque Deus quer sinceridade. Deus quer que você seja honesto. Deus quer que você fale a verdade. Você está com pensamentos errados, promíscuo, pensamento de erro, de pecado, fala para Ele: Deus, eu estou pensando nisso, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero viver no Senhor. Sinceridade, honestidade. Qual era a arma? O que fez Davi um homem segundo o coração de Deus? Foi quando Natã confronta o pecado dele, em vez de Davi tomar a posição de um reizinho esquisito, soberbo e vaidoso, ele se humilha, se joga no chão, como aquele pastor Natã. Por que Natã usou uma palavra? Qual foi? Vamos voltar aqui, agora Deus me revelou algo poderoso aqui. Como é que Natã fez Davi cair na real? Ele fala o seguinte: olha só, Davi, tinha um cara aí, que tinha um monte de ovelha, um monte de pasto. Aí Davi e tinha um outro cara que só tinha uma ovelhinha. O cara foi lá e matou a única ovelhinha do outro. Davi diz o que? Esse cara tem que morrer,
Por que Davi falou isso? Porque Davi esqueceu que antes de ser rei, ele era pastor. E ele não pastoreou Urias, ele não pastoreou Betseba, ele não foi pastor deles, ele foi o assassino que entrou, matou e destruiu. Quando Natan traz a mente de Davi para ser pastor, ele cai na real. Tem hora que você precisa lembrar que se Deus te escolheu, Ele tem um propósito poderoso na tua vida. Deus está querendo fazer algo tremendo nessa igreja. Meu coração, Deus está falando tremendamente comigo. Irmãos, não gosto de pregar sobre usos e costumes, sobre olha, saia e tal, não gosto disso. Eu acho que todo crente aqui, o que é proibido aqui na comunidade Amai-vos? Os meus antigos discípulos, o que é proibido nessa igreja? Pecar. Mas você precisa perguntar ao Espírito Santo todo dia, isso aqui está certo, isso está errado, como é que está? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Sabe essa arma, o Espírito Santo? Ele é uma pessoa, ele é a pessoa mais linda de todo o universo. Ele é a pessoa mais incrível de todo o universo. Ele é o Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso, amém? Ele é o Deus vivo, santo, tremendo e poderoso. A igreja tem que andar em harmonia com Ele, e eu vou mostrar isso dentro da palavra para você agora. Olha o que está escrito lá em Apocalipse 22, 17, põe lá para mim. O Espírito, a noiva, diz o quê? Quem é que está dizendo? É o Espírito e quem? Sintonia, sincronismo, estão juntos com uma só mente, um só coração, e todo aquele que ouvir, diga, vem, e quem tiver sede, venha, e quem quiser beber de graça da água da viva, água viva, isso, sintonia, Espírito Santo e a igreja, junto, fazendo um clamor junto, eles estão juntos, clamando por vidas, clamando, quem quiser, quem tiver sede, vem beber da água da vida. Já vai acabar, tá, irmão? Daqui umas 3 horas mais ou menos. Romanos 8:5 diz assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Pergunta aí que tipo de vida você está tendo. Honestamente, irmãos, eu posso falar um pouco sobre a natureza masculina e feminina? Todo mundo, inclusive eu. Por que eu vou no espelho e pentei meu cabelo lindo, maravilhoso? Por que eu olho? Por que eu faço a barba? Por que eu coloco perfume? Para ficar bonito. Bem, mas você ter amor e cuidar do templo do Espírito Santo é uma coisa. Agora você quer, agora olha a diferença. Eu vou botar uma roupa e estou pensando em alguém na igreja. Aquela irmã vai estar lá. Estou falando sério. Você está achando que todo mundo aqui é crentão mesmo? Quantos de nós já nos arrumamos pensando em pessoas que não são pessoas de nós, par nosso? Não é minha esposa. Eu não posso me arrumar pensando nisso. Amém? Sério isso? Não é sério? Mas isso acontece na igreja? Isso é pecado, queridos. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, versículo 6 do capítulo 8 de Romanos.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se você se volta para as coisas de Deus, você tem vida abundante e paz no teu coração, porque a paz que excede todo entendimento vai encher a tua alma. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Mais um pouquinho, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Você sente que você é filho de Deus? Você sente que Deus, o Pai, tem uma conexão com você poderosa? Você sente a graça de Deus dentro de você? Você sente a paternidade de Deus? Uma vez entrei em casa, eu era jovem, já fui jovem, irmão. Um dia entrei em casa do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe não paravam de orar. Jesus. Um dia, mudando um pouco de assunto rapidinho, um dia entrou os mormons lá em casa. E eles começaram a orar na casa do meu pai e da minha mãe. E eles começaram a chorar. O que é isso? Nós vamos sair daqui, o que está acontecendo? O homem ficou tonto. Aí meu pai, a gente acabou de orar agora. Será que foi isso? E aqueles homens vieram falar para a gente alguma coisa. E eles pediram para meu pai falar assim: fala você para nós, porque nós queremos isso. De manhã, meu pai, glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque eu fui criado nessa casa. Meu pai e minha mãe levantavam de manhã culto, de tarde oração, de noite culto doméstico. Era Bíblia o dia inteiro e palavra o dia inteiro. Quando havia silêncio na casa, não havia diálogo. Meu pai estava no quarto orando e minha mãe também. Eles oravam o tempo todo. Eu falei: pai, tem hora de orar? Ele: não, meu filho, que a gente gosta mesmo. Você e eu podemos viver isso. E o mundo vai ver a glória de Deus sobre a nossa casa, sobre as nossas esposas e filhos. Nós seremos cheios do Espírito Santo. Versículo 17 de Romanos 8 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Deixa eu explicar uma coisa séria para vocês. Nós precisamos mudar de vida. Peça ao Espírito Santo hoje. Eu quero que vocês, eu estou dando uma ordem para vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vocês vão para casa e vão perguntar: Deus, o que nós estamos fazendo de errado? A gente quer mudar e melhorar de vida. A gente quer mais Deus dentro da nossa casa. Vocês concordam? Desculpa os visitantes, o pastor dessa igreja é louco. Por que devemos nos apegar ao Espírito Santo? Versículo 26 diz assim: da mesma maneira, também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você estiver ligado no Espírito e não souber o que orar, Ele vai estar intercedendo e orando por você.
27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Diga assim: tem alguém orando por mim? Diga assim: tem alguém orando por mim? Diga assim: não está no monte, não está na igreja. Diga assim: está no trono. Te carabachu, xaracatarabachuri calabás. Ele está no trono, intercedendo. Se ligue com Ele, se conecte com Ele, agarre Ele e diga para Ele: eu não te deixo. E peça a Ele: não me deixe, por favor. (verso 28). Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele. Irmão, não estou nem lendo, tá? Estou só citando porque eu sei de cabeça. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Se você não ama a Deus, peça a Deus: Deus, me leva, me conduz ao caminho onde eu vou me apaixonar pelo Senhor. Efésios 6, voltando lá, versículo 11, já vou terminar, irmão, por favor, tenham paciência comigo. Me amem, por favor, me amem. 11, diz assim: vistam-se toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo quer tirar você do foco de Deus. Você tem que ficar firme, amém? Pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu deixei aqui uma nota clara, amém? Eu deixei uma nota clara, deixa eu explicar, é aquilo que eu falei na ceia. Não espere nada de humanidade do diabo, não espere uma atitude de misericórdia do diabo, não espere compaixão do diabo, ele não tem nada disso. Isso são atitudes do ser humano, da humanidade. Amém? Que é humano tem isso, diabo não tem isso. Diabo pega um bebê recém-nascido, esquarteja, rindo. Ele não tem humanidade. Assim como Deus nos fez imagem e semelhança dele, e mesmo que nós tenhamos pecado, Deus quer nos fazer de volta à imagem e semelhança dele. Amém? E o que o diabo quer fazer? Fazer seres humanos se tornarem iguais a ele, sem humanidade. Tirar a humanidade das pessoas. Eu prometo que vou acabar. Assim mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça. Cristão tem que andar na verdade. Cristão não pode viver sem justiça no teu coração. Senso de justiça aqui, ó. Justiça. Honestidade, verdade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que significa isso? Prontos a obedecer a palavra de Deus. Além disso, usem o escudo da fé. Para quê? Para aplacar o dardo inflamado. Satanás usa dardos espirituais, palavras, atitudes, gestos de pessoas, setas no mundo espiritual que você não está vendo. Como é que você aplaca essas coisas que te atacam? Desânimo, abatimento, frieza, tudo mais. Como que você aplaca essas coisas?
usando a palavra da fé, declarando: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Amém? Use o capacete da salvação. Qual é o capacete da salvação? Jesus na cabeça, direto. Você foi tentado, passou a tentação, passou por uma prova, foi atacado. Jesus, eu quero Jesus na minha cabeça, não quero mais nada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito. Quer ver uma coisa? Uma coisa é você orar: ah, Jesus, tem misericórdia, abençoa. Isso é orando, você orando. Quando você ora no Espírito, o fogo cai, irmão. Amém? Então busca o fogo, para quando o fogo estiver caindo, você vai empurrando as orações nesse fogo. Tem gente que dobra o joelho e ora, fala um monte de coisa achando que está orando. Você precisa entender que a oração tem que ser conduzida de uma conexão com o Espírito Santo. Esse dia eu fui orar, eu não estava com um pingo de vontade de orar, irmãos. Falei para Jesus: Jesus, não estou afim de orar não, mas eu vim aqui para orar, mas eu não estou afim de orar. E comecei a falar com ele: você acha isso legal? Eu não quero ficar assim não, Jesus, eu quero ficar cheio, eu quero sentir a tua presença, eu não preciso dizer palavras, eu quero sentir você. E, gente, é coisa de segundos, o Espírito Santo vem, as orações chegam, o clamor chega, é 1 hora, 2, 3 de oração. Por quê? Porque é Ele que conduz. Aleluia. Glória a Deus. Nada é na força do teu braço. Vamos ficar de pé?